perfeccionista é amparado pelo hábito de fazer comparações mentais. É uma forma de prestar atenção em que pensamentos e ações são automaticamente julgados segundo um padrão ideal de perfectibilidade da situação. O palco interno do processo de tomada de decisão de porta a imagem de uma cena de tribunal. Cada opinião é mentalmente trazida perante a corte, onde é então atacada, defendida e por fim julgada por sua correção. Quando estou sentado meditando, logo percebo o vozerio do crítico em minha cabeça. Um breve intervalo de profunda tranquilidade e então ouço: está faltando profundidade, ou foi melhor da última vez que você meditou. Aí começa a disputa. Sente-se mais ereto, você não está se esforçando. Estou. Minha mente se divide entre o ataque e a defesa, como se eu não tivesse voz ativa na situação e só conseguisse ouvir as vozes em minha cabeça até a vitória de um lado ou do outro. Cada intervalo de tranquilidade na meditação é interrompido por comentários mentais até eu poder felizmente me livrar de meus pensamentos. Uns também sofrem com o hábito de comparar seus próprios níveis de realização ao longo do tempo. Essa meditação foi produtiva? Estou melhorando ou regredindo? Eles têm uma necessidade dolorosa de verificar o progresso pessoal a fim de se sentir tranquilizados quanto à marcha contínua rumo ao autoaperfeiçoamento, o que também pode gerar a sensação de nunca estar à altura das metas. Na prática da meditação, esse método de prestar atenção ao drama de mente julgadora ou mente crítica. Até certo ponto, todos nós julgamos os nossos próprios avanços em comparação a padrões de alta qualidade, mas uns vivem com uma vara de medição interna que também se estende para compará-los cronicamente a outras pessoas. É como uma gangorra de playground internalizada. Uma criança sobe, outra desce. Ela sobe por ganhar mais dinheiro, mas desce porque eu tenho mais status. Estou por cima neste ponto, mas por baixo naquele. O rosto dele é bonito, mas o meu corpo é melhor. Fazer comparações mentais é muitas vezes um fator automático e não reconhecido na percepção dos eventos da vida diária de e é uma importante causa de sofrimento. Uns automaticamente percebem o que é certo ou errado em qualquer situação dada, e partidários de um ponto de vista que vê apenas um caminho correto. A vitória de outra pessoa os faz se sentir perdedores. Quando uns começam uma prática de observação de si mesmos, percebem talvez pela primeira vez quão impregnante pode ser o hábito de fazer comparações. Como a mente julgadora é sem dúvida fonte de sofrimento. Uns podem ficar altamente motivados a aprender a meditar para que os pensamentos críticos se afastem. Uns podem começar a mudar o estilo de atenção do perfeccionista, reparando no momento em que surge essa louça mental. Toda vez que a atenção se desloque para uma avaliação detalhada dos pontos positivos e negativos de outra pessoa, e haja a sensação de que, quando essa pessoa está por cima, o perfeccionista está por baixo, tem-se uma chance de desviar a atenção para um terreno neutro. A intuição dos perfeccionistas se origina da forma característica em que prestam atenção. Habitualmente, percebem erros e desacertos em qualquer situação dada, o que implica terem também consciência de uma percepção de segundo plano da perfectibilidade da situação. Reconhecem as condições mais perfeitas de qualquer situação, porque os pensamentos julgadores somem e sentem a correção no próprio corpo. Há uma sensação física de desprendimento e de bem-estar quando na presença de uma solução definitivamente correta. Se houvessem palavras
para descrever essa sensação seria algo como: não poderia ser mais perfeito. A sensação de desprendimento é perceptível naqueles que costumam ser fisicamente tensos e mentalmente críticos. A sensação corporal de correção é tão segura que, por comparação, os defeitos e erros da situação sobressaem em flagrante contraste. Uns dizem que, ao sentir a possibilidade de aperfeiçoar uma conjuntura, são capazes de ficar desesperadamente ansiosos para consertar erros. Dizem que são percebidos como sendo excessivamente críticos quando perdem o contato com esse senso de correção em segundo plano e se tornam ansiosos e preocupados em corrigir os erros no primeiro plano. Tenho momentos de pasmo no decorrer do dia e os chamo de minhas breves epifanias. São aquelas horas em que tudo é uma coisa só e o juiz vai embora. Podem ser tão simples quanto o perfeito equilíbrio numa folha de cálculos, ou o justo encaixe na definição de um termo, ou ainda uma súbita visão da natureza que corta meus pensamentos e me dá alegria. Os erros e os defeitos deixam de existir, tudo está em seu devido lugar, e por horas a fio há uma liberação de bons sentimentos. Posso também sentir em meu próprio corpo a justeza de uma decisão. Posso ficar preocupado durante semanas tentando tomar uma decisão, mas por fim saberei o que fazer, porque o bem-estar do meu corpo vai me indicar o rumo, embora minha mente possa ainda estar confusa. Ambientes atrativos incluem empregos que requerem organização e detalhamento meticulosos. Ensino, contabilidade, organização de empresas e planejamento em longo prazo. Uns gostam de empregos que dependam de etiqueta, protocolos e procedimentos sociais formais. São pesquisadores, gramáticos e pregadores. São encontrados em religiões e sistemas que exijam estrita adesão a regras. Fundamentalistas religiosos, esquerdistas de linha de partido, defensores extremados da moral majority, gravitam para empregos onde procedimentos precisam ser decretados. Comissários da ética, árbitros, a legião da decência. Ambientes não atrativos incluem empregos que requerem risco de erro na tomada de decisão ou alto nível de responsabilidade pessoal por decisões controvertidas. Interações que exijam a aceitação de pontos de vista múltiplos ou que exijam grande tolerância para diferenças de opinião. Interações onde as decisões devem ser tomadas com base em informações flutuantes ou parciais, e não com base em diretrizes claramente enunciadas. Uns famosos incluem Emily Post, a cronista de etiqueta e comportamento adequado. Sua audiência é composta por gente que cultiva hábitos elegantes e que sabe pôr de lado seus tumultos emocionais a fim de se preocupar com seus modos e apresentar um rosto feliz no jantar. Ralph Waldo Emerson, Mary Poppins, George Bernard Shaw, Charles Dickens, Jerry Falwell, Martinho Lutero. Uns sofrem porque habitualmente comparam o modo como as coisas são com o modo perfeito como poderiam ser. Estão permanentemente conscientes da discrepância entre o modo como algo é de fato e o modo como deveria ser. Vivem com um tipo de impulso irresistível de realinhar a realidade ordinária à perfeição. O mundo é branco ou preto, é perfeito ou tem um defeito fatal. Uns sofrem por quererem uma perfeição fixa e permanente, como se crianças adoráveis de repente se tornassem indescritíveis porque correram para brincar na lama. A verdadeira perfeição é composta pelo equilíbrio de elementos positivos e negativos,
que se combinam o tempo todo. Perceber que as condições de perfeição mudam a todo momento é um insight radical para perfeccionistas, que operam a partir da ideia de que só há uma maneira correta de viver a vida. Todo produto perfeito e acabado deve passar por estágios que parecerão situações de risco e má sincronização, sendo, portanto, um enorme benefício para uns ver que o que talvez pareçam erros terríveis está na verdade ligado a um resultado por fim correto e que eles são responsáveis apenas por fazer o melhor trabalho que puderem num tempo dado qualquer. A ideia de que a experimentação e os erros são trechos inerentes ao caminho até a perfeição corrói a base da visão do mundo do perfeccionista. Permitir margem para o erro, ou pior ainda, para pontos de vista múltiplos, parece um convite à loucura. Desde a infância, uns vêm trabalhando sob a hipótese inadvertida de que o pensamento correto e o trabalho duro levarão a uma justa recompensa e que o mal será reconhecido e punido. O fato de o trabalho duro gerar mais trabalho duro não apenas parece injusto, mas também indica que outras pessoas trabalham a serviço de fins prazerosos na vida, e não com o intuito de satisfazer as demandas repressivas de um severo crítico interno. Para que um consiga dizer o que é certo para você talvez não seja certo para mim, é preciso um salto quântico em crescimento pessoal. Uns normalmente se dizem chocados por ter de admitir que a virtude e o bom comportamento não levam necessariamente às recompensas e ao reconhecimento. E mais, abrir mão da ideia de que só se pode viver de uma maneira correta é tão assustador quanto perder uma última defesa contra as forças inconscientes da paixão e do ódio. Uns se descrevem repletos de uma energia que não tem por onde escapar. Dizem que o ressentimento se parece como ondas de fogo varrendo seu corpo, que fica engasgado na garganta. Usam imagens tais como uma garganta que foi agitada e que está prestes a disparar a rolha, ou estar sufocado por um grito que não consegue soltar. Quanto mais o crítico interno julgar os reais sentimentos, tanto mais energia se formará no corpo, buscando uma válvula de escape. Raiva engarrafada e arrolhada é uma forma de descrever o dilema, porque uns podem se enrijecer fisicamente de energia ao mesmo tempo em que cerram a garganta e a mandíbula, incapacitados de falar, de pedir ajuda ou de liberar o grito de raiva. O direcionamento óbvio para a manifestação e para a terapia é para que uns aprendam que, uma vez aceitas as assim chamadas emoções negativas, sua importância exagerada desaparece. Uns relatam que pensamentos julgadores ou críticos são uma excelente indicação de que algum impulso verdadeiro está sendo bloqueado à consciência. Outro indício é uma onda de ressentimento fluindo pelo corpo, sem que ocorra à mente a causa da tensão. A serenidade é, de fato, o efeito colateral automático de permitir que todos os impulsos emocionais atinjam a consciência sem repelir os inadmissíveis. O equilíbrio de cada momento está em que a interação de todas as emoções e sentimentos positivos e negativos tenham permissão de se mover através do corpo sem ser inibida pelo eu pensante. Quando uns se permitem sentir raiva, tem à sua disposição uma enorme quantidade de energia, que normalmente fica retida no corpo. A descarga da tensão faz com que se sintam temporariamente energizados e livres para provar tudo o que vem à mente sem julgamentos. A raiva foi expressa e eles sobreviveram a isso, e por um tempo
vigora a serenidade de permitir que sentimentos desimpedidos surjam e desapareçam em seguida, sem nada bloquear. Uns são dedicados a causas de valor. Uma vez convencidos da correção de uma causa ou das boas intenções das pessoas envolvidas, trabalharão pela recompensa da satisfação de um trabalho bem feito, assim como outras pessoas trabalham pela recompensa da segurança e do poder. A necessidade neurótica de fazer o bem, que pode surgir como um reformismo irritante do gênero "eu sou melhor que vocês", pode também ser usada num esforço permanente rumo ao crescimento. Como estão empenhados em fazer do mundo um lugar melhor, uns dão professores dedicados. Atêm-se às virtudes e querem ensinar aos outros a reconhecer o melhor. Têm ânsia de explicar, de pesquisar e de transmitir informações precisas. E têm a certeza de que as pessoas podem mudar radicalmente suas vidas através da informação correta. Não cooperam se tiver transigência nos padrões, e dependendo de que conjunto de padrões adotaram como caminho perfeito, serão figuras proeminentes na extrema esquerda ou na extrema direita. A tendência crítica do perfeccionista pode ser facilmente desarmada se as outras pessoas envolvidas forem capazes de admitir suas próprias falhas, ou se tiverem uma posição claramente desvantajosa. Tem verdadeira paciência com aqueles que demonstram força de vontade, mas que são limitados não por culpa própria. São pródigos em paciência com os que lutam contra as disparidades. Também oferecem de imediato uma cota de boa vontade a pessoas capazes de admitir erros e que se esforcem por se ajudar a si mesmas. Igual a seu ponto nuclear 9, o 1 caiu no sono do esquecimento de si mesmo. O 9 esqueceu seus desejos reais, desenvolvendo uma preocupação obsessiva em concordar ou não com a opinião alheia. O modelo do esquecimento de si mesmo, do 1, se centra na substituição de desejos reais por uma preocupação obsessiva com fazer a coisa certa. O rigoroso exame de si mesmo necessário para manter a correção cria um cisma entre os desejos pessoais renegados e a necessidade de fazer a coisa certa como declaração de valor pessoal. Ciúme, inadaptabilidade e ansiedade surgem da tensão entre os desejos esquecidos e a necessidade de agir corretamente. Essas palavras descrevem preocupações dolorosas que, por serem desconfortáveis, podem funcionar com um dispositivo de enfoque de fácil leitura. Quando surgem esses sentimentos desconfortáveis, uns podem usá-los para constatar que seus desejos reais talvez estejam em conflito com suas ideias relativas à correção. O ciúme assume a forma de controle dos atos do parceiro e de julgamento crítico de tudo o que se interponha entre o perfeccionista e o parceiro. É uma explosão no corpo e uma necessidade insana de pôr tudo em pratos limpos com minha companheira. O que ela vai fazer? Quem vai escolher? É onde perco minha cabeça. O que ele tem que eu não tenho? A coisa prossegue indefinidamente. Ele marca um ponto, eu fico por baixo. Eu marco um ponto e fico por cima. Sinto uma raiva sanguinária e, ao mesmo tempo, fico me julgando por estar furioso. Seria errado descontar em cima dele e não posso deixar de fazê-lo, porque estou morrendo por dentro. A inadaptabilidade surge com a confusão entre os desejos pessoais e a necessidade de se alinhar rigidamente a uma posição social correta. Por exemplo, sou apóstata numa ordem religiosa. Depois de 5 anos, ainda não me sinto à vontade para me comprometer integralmente aos votos finais. Não tenho nenhum problema com a visão religiosa da ordem, mas sou crítico em relação à hierarquia interna
e a certas posições sobre a política mundial. Outros homens parecem capazes de aceitar essas discrepâncias sem questionar sua relação com a ordem. Mas para mim, é como viver uma mentira, mesmo quando discordo de pequenas questões processuais. Uns se preocupam com o fato de não ser perfeitos, de não merecer sobreviver e, sobretudo, de cometer erros que ponham em risco a sobrevivência. É uma voz importuna, o tempo todo torcendo as mãos, preocupada com o que pode sair errado ou com o que as outras pessoas estão pensando de mim. Ela pode gritar tanto por causa das pequenas coisinhas da vida, como por causa das grandes coisas realmente sérias. Há uma preocupação com o dinheiro e com a sobrevivência. Trabalho como empreiteiro há mais de 20 anos, às vezes com muito dinheiro à vista, outras vezes por pura especulação. Essa preocupação financeira fala alto, mesmo quando há muito capital para concluir o projeto. Muitas vezes, uns têm dificuldade de buscar terapia, porque desse modo têm que admitir que algo está errado, e às vezes evitam praticar meditação por medo de perder o controle para um estado alterado da consciência. As razões típicas para buscar ajuda são crises de ansiedade, episódios de abuso de álcool ou drogas, para escapar ao crítico interno, ou um distúrbio físico com raízes na tensão psicológica. O problema que se apresenta é, em geral, uma máscara dos sentimentos reais. Uns podem se ajudar, não partindo para ação compulsiva, não assumindo responsabilidades consecutivas de modo a não ter como pensar em suas prioridades reais, sentindo necessidade de modificar o rigor dos padrões internos, sentindo necessidade de questionar as regras, não transformando insights em ataques contra si mesmo. Como pude ficar cego para os meus próprios erros? Buscando um cotejamento com a realidade. Quando surgir a ideia de que outros estão julgando ou criticando, checar isso com as pessoas envolvidas. Quando houver preocupação, obter informação factual para eliminar a ansiedade desnecessária. Percebendo, quando a solução do gênero, um único caminho correto, limita as oportunidades de acordo ou outras opções. Atentando para o valor e para a consistência do sistema de valores de outras pessoas. Aprendendo a pedir e a receber prazer. Aprendendo a questionar a diferença entre o que deve ser feito e o que é de fato desejável. Usando a consciência da raiva contra outras pessoas que estão se safando impunemente, como indício do fato de que aquilo com que se safam é desejável. Necessidade crescente de atribuir culpa a outras pessoas a fim de contrabalançar a intensa crítica já dirigida a si mesmos. Rigidez de atenção. Focalizar intensivamente um setor da vida que precisa de uma correção e não prestar atenção a outros setores à medida que se desmantelam. Uma forma de seccionar e esquecer áreas de conflito. Intolerância para com pontos de vista múltiplos. Para mim, as coisas ou são certas ou erradas. Percebendo a raiva não assumida. Fazer um rosto feliz enquanto está louco de raiva por dentro. Palavras gentis, mas uma agudeza crítica na voz. Um sorriso e corpo rígidos. Aprendendo a fantasiar emoções do lado sombrio do ser. Usando a imaginação para ventilar a raiva. Imaginar o pior para um inimigo até que a raiva desapareça. Raiva e críticas sobre o eu ou sobre outras pessoas se originam do fato de as necessidades pessoais não estarem sendo satisfeitas. Uns deveriam se esforçar por identificar e reconhecer suas necessidades reais e agir com base nelas, percebendo as seguintes questões que podem surgir durante a transformação. A sensação de dois eus, um lúdico e outro punitivo.
anulação de desejos pessoais, ansiedade em desenvolver a consciência da própria raiva. Eu tento proteger os outros de minha raiva. Amarração do tempo de modo a não haver sobra para o prazer. Protelação. Complicar demais procedimentos simples para adiar um compromisso final. Aumento na pressão de desejos inconscientes em busca de expressão, o que leva a um aumento da raiva mal direcionada. Necessidade de achar falhas no ambiente. Política da terra queimada. Necessidade de refazer um projeto desde o início só porque se encontrou um erro. Derrubar toda a casa porque a escada está no lugar errado. Necessidade crescente de atribuir culpa a outras pessoas a fim de contrabalançar a intensa crítica já dirigida a si mesmos. Rigidez de atenção. Focalizar intensivamente um setor da vida que precisa de correção e não prestar atenção a outros setores à medida que se desmantelam. Uma forma de seccionar e esquecer áreas de conflito. Intolerância para com pontos de vista múltiplos. Para mim, as coisas ou são certas ou erradas.